É difícil contar o que foi 2020. Não esperávamos uma pandemia, mas vimos a propagação do coronavírus pelo globo, o estabelecimento de quarentenas em diferentes lugares e aproximadamente 1,7 milhão de mortes até agora. Na desaprovação pela opinião pública, 2020 é consenso mundial. Vamos relembrá-lo mês a mês. O ano começou com o receio de uma terceira guerra mundial, quando no dia 3 de janeiro, Donald Trump ordenou um ataque com drone que matou o general iraniano Qassem Soleimani. Um dos homens mais poderosos do país, seu funeral foi considerado o maior da história do Irã. Em seguida, no dia 7, autoridades chinesas informaram a identificação de um novo tipo de coronavírus. Essa era a resposta para os casos de uma pneumonia de origem desconhecida, que desde dezembro de 2019 tinha sido detectada na cidade chinesa de Wuhan. Foi o início da Covid-19. O mês de janeiro também foi bastante agitado para o Reino Unido. Primeiro com o anúncio de que o príncipe Harry e sua esposa Meghan renunciavam às funções de alto escalão da família real para buscar independência financeira nos Estados Unidos. 3, 2, 1... Ainda depois de 4 anos de acordos, no dia 31, o Reino Unido deixou a União Europeia, dando início a um período de transição de 11 meses. Já nos Estados Unidos, o final de janeiro foi marcado pela confirmação do primeiro caso de coronavírus fora da Ásia e pela morte de Kobe Bryant. O astro do basquete perdeu a vida em um acidente de helicóptero, que também vitimou sua filha Gianna e mais 7 pessoas. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Aqui no Brasil, o então secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, foi exonerado após declaração semelhante a uma do ministro da Propaganda de Adolf Hitler, durante o governo nazista. No começo de fevereiro, 34 brasileiros pediram e foram repatriados de Wuhan, na China. Eles ficaram 14 dias em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás, e nenhum deles foi diagnosticado com a Covid-19. Enquanto isso, a Europa foi atingida pelo novo coronavírus, com Itália e Espanha se tornando os novos epicentros da doença no final do mês. O primeiro caso no Brasil, inclusive, foi detectado em São Paulo, no dia 26 de fevereiro, em um homem de 61 anos que tinha acabado de voltar de uma viagem para a Itália. Além do avanço do coronavírus, o mês de fevereiro foi marcado pela cerimônia do Oscar. O filme sul-coreano Parasita ganhou nada mais do que 4 estatuetas, entre elas a de melhor filme do ano. Fato inédito por ser um longa não falado em inglês. Aqui no Brasil, fevereiro foi o mês mais chuvoso em 77 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. No dia 10, São Paulo sofreu com um temporal que deixou a cidade debaixo d'água, o que já virou um infeliz costume para os paulistanos no verão. Dessa vez, os rios Tietê e Pinheiros transbordaram e interditaram as marginais. No Ceará, eclodiu um motim de policiais militares que exigiam um aumento salarial. Em Sobral, o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, tentou avançar com um trator em um quartel amotinado e acabou baleado. Março começou de maneira inusitada, com a prisão de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis no Paraguai, após apresentarem passaportes fraudulentos para entrar no país. No dia 11, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde advertiu: COVID-19 can be characterized as a pandemic. No dia seguinte, o Brasil teve a primeira morte causada pelo novo coronavírus, em São Paulo. Em 24 de março, todo o estado entrou em quarentena, decretada pelo governador João Dória. Nessa época, o presidente Jair Bolsonaro discordava das medidas de isolamento social e travava embates com seu próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Enquanto isso, Nova York sofria com o aumento da disseminação do coronavírus, se tornando o novo epicentro da Covid-19 nos Estados Unidos. Ainda em março, a economia mundial sentiu o impacto da pandemia e os principais índices de ações tiveram fortes perdas com o fechamento das atividades. Em Nova York foi registrado o pior pregão desde 1987. O mês terminou com o anúncio de que os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para julho de 2021, uma decisão inédita, já que durante as grandes guerras as Olimpíadas foram canceladas. Abril marcou o início do pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores informais e a demissão do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas para o final do mês foi a vez do então ministro da Justiça renunciar ao cargo. Sérgio Moro deixou o governo acusando Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal. O caso levou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, a determinar a abertura de inquérito contra o presidente. Em Manaus, a rede hospitalar entrou em colapso e a cidade teve de recorrer a valas comuns para enterrar as vítimas da Covid-19.
Uma situação semelhante foi vista no Equador, especialmente na cidade de Guayaquil, onde a curva de mortes aumentou muito rápido. Carros de transporte de caixões formavam filas nas portas dos hospitais e cemitérios. Menos de um mês após assumir o Ministério da Saúde no lugar de Mandetta, Nelson Taites se demite por divergências com Bolsonaro. No auge da pandemia, ele é substituído interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. O mês de maio também trouxe a queda do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, que depois seria indicado por Bolsonaro para a diretoria executiva do Banco Mundial. Nos Estados Unidos, George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi morto após um policial branco usar o joelho para imobilizá-lo e asfixiá-lo, mesmo com os avisos persistentes de Floyd de que não conseguia respirar. O movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam em português, ganhou força em 2020 e mobilizou uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial, em diversas cidades dos Estados Unidos e do mundo. Junho foi marcado pela reabertura do comércio na cidade de São Paulo, com funcionamento de 4 horas e lotação máxima de 20%. Além disso, a pergunta "Cadê o Queiroz?" foi finalmente respondida no dia 18, quando Fabrício Queiroz foi preso preventivamente em Atibaia, na casa de Frederic Wassef, então advogado da família Bolsonaro. Queiroz é investigado em suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, quando era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. No dia 20, o Brasil atingiu a marca de 50 mil mortes pelo novo coronavírus. Em julho, uma expressiva maioria na Rússia aprovou a reforma constitucional promovida pelo presidente Vladimir Putin. Entre as mudanças, a principal delas abre caminho para que Putin permaneça no poder até 2036, o que críticos apontam como uma presidência vitalícia. Aqui no Brasil, Bolsonaro é diagnosticado com a Covid-19 e se empenha na defesa da cloroquina, medicamento sem eficácia científica comprovada. No começo de agosto, o Líbano foi abalado por uma explosão em um armazém onde estavam guardadas, há anos, toneladas de nitrato de prata, um material extremamente instável. Cerca de 6 mil pessoas ficaram feridas, 300 mil desabrigadas e 190 morreram. O país, que já vivia uma crise política, se viu em uma situação ainda pior com a tragédia. No Brasil, batemos a marca de 100 mil mortes no dia 8 de agosto. No dia 21, pela primeira vez, todas as regiões do estado de São Paulo estavam fora da fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena, o que significou a reabertura do comércio e serviços não essenciais com restrições. Na economia mundial, mesmo com a crise, o setor de tecnologia conseguiu se destacar. Em agosto, a Apple se tornou a primeira empresa americana com valor de mercado superior a 2 trilhões de dólares, uma quantia maior que o PIB do Brasil. Agosto terminou com uma morte que pegou o mundo de surpresa. Aos 43 anos, Chadwick Boseman, que encantou uma geração como protagonista do filme Pantera Negra, morreu de um câncer de cólon, que nunca havia sido anunciado publicamente. Setembro começou com o lançamento da nota de R$200 e com as praias do Rio lotadas, no feriado da Independência, como se não estivéssemos vivendo uma pandemia. Porém, o que ganhou mais destaque neste mês foram as maiores queimadas que o Pantanal já sofreu nos últimos tempos. Segundo especialistas, elas são consequência de uma combinação de incêndios criminosos com um desequilíbrio hídrico e climático. O resultado foi que em 2020 o Pantanal virou um cemitério de animais a céu aberto, com dezenas deles carbonizados. Enquanto isso, a costa oeste dos Estados Unidos sofria com incêndios. Para especialistas, os incêndios nos Estados Unidos estão relacionados ao aquecimento global, que agrava a seca crônica da região e provoca condições climáticas extremas. O mês ainda terminou com a triste marca de 1 milhão de mortes no mundo causadas pelo novo coronavírus. E outubro começou com o Brasil chegando a 150 mil mortes pela Covid-19. No final de outubro, a Europa vivia uma segunda onda de contaminação da Covid-19, e várias nações precisaram voltar a decretar medidas de contenção do vírus, como França, Alemanha e Reino Unido. A França também sofreu com 2 ataques terroristas. Um deles aconteceu em Nice, quando um homem entrou armado com uma faca na Catedral Notre-Dame de Assunção e matou 3 pessoas. Entre as vítimas estava a brasileira Simone Barreto Silva, baiana de 44 anos e mãe de 3 filhos que vivia no país há mais de 30 anos. Simone foi ferida a facadas e morreu num restaurante onde, ensanguentada, tentou se refugiar, quase em frente à catedral. Make America respected around the world again. Depois de longos dias de apuração, Joe Biden foi eleito novo presidente dos Estados Unidos.
Por causa da pandemia, milhões de americanos votaram antecipadamente por correio, sobretudo os democratas. Trump se recusou a aceitar a derrota, alegou fraude nas eleições sem apresentar provas e recorreu à justiça, mas nela sofreu mais uma derrota. Oficializado o resultado, Kamala Harris se tornou a primeira mulher negra de origem asiática na história dos Estados Unidos a ocupar a vice-presidência. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Enquanto isso, no Brasil, o Amapá sofria com um apagão de energia. Tudo começou com um incêndio que destruiu os 3 transformadores que levavam luz à maior parte da população do estado. 13 dos 16 municípios ficaram no escuro, incluindo a capital Macapá. Foram 2 blackouts totais e 22 dias de fornecimento de energia em rodízio, o que também afetou o abastecimento de água, a compra e o armazenamento de alimentos, serviços de telefonia e internet. Com uma sensação de abandono e descaso, a população realizou protestos para exigir medidas do poder público. Também em novembro foram realizadas as eleições municipais brasileiras. O saldo geral foi: alta abstenção, centro ficou mais forte, PT teve um desempenho ruim e Bolsonaro não foi um bom cabo eleitoral. Em São Paulo, Bruno Covas foi reeleito prefeito da capital, apesar de Guilherme Boulos ter feito uma campanha competitiva. Na véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas foi brutalmente espancado e morto por um segurança e um policial em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. A violência do assassinato trouxe indignação e diversos protestos contra o racismo foram realizados. O final do mês de novembro também trouxe tristeza para o futebol. O ídolo mundial Diego Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Na Argentina, onde muitos o consideram um deus, seu velório reuniu milhares de fãs, mesmo com a pandemia. Maradona foi campeão do mundo em 1986, quando marcou seu gol mais famoso e polêmico, a mão de Deus. Depois de 9 meses de pandemia e uma corrida para o desenvolvimento de vacinas, o mês de dezembro trouxe esperança. O Reino Unido foi o primeiro país do Ocidente a começar um programa de imunização, depois de autorizar a vacina da farmacêutica americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Enquanto isso, no Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, tomou a dianteira e anunciou um plano estadual de vacinação. Com previsão de início em 25 de janeiro, serão usadas doses da vacina Coronavac, que é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Alvo de muita pressão e críticas, o Ministério da Saúde finalmente detalhou um plano nacional de imunização no dia 16, incluindo doses das vacinas de Oxford, Pfizer, Coronavac, Janssen e do consórcio COVAX Facility. Até o momento, nenhuma vacina recebeu autorização emergencial da Anvisa para ser aplicada no país. Para que essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina. O Brasil vive agora uma alta de casos que é característica da segunda onda, e a estimativa do governo federal é começar a imunização em meados de fevereiro de 2021, mas sem uma data cravada. Já o governo de São Paulo adiou pela 4ª vez a divulgação da taxa de eficácia da Coronavac, que estava prevista para o dia 23, afirmando que ela é superior ao índice mínimo exigido para aprovação. No mundo, 2 variantes mais transmissíveis do coronavírus foram detectadas, uma no Reino Unido e outra na África do Sul. O ano pelo menos termina com programas de vacinação tendo iniciado nos Estados Unidos, em diversos países europeus e nos nossos vizinhos latino-americanos México e Chile.